Meu próprio sobrinho falsificou a minha assinatura para roubar as terras que eu e o Sebastião, meu marido, conquistamos com tanto suor. Você consegue imaginar a dor de descobrir que alguém do seu sangue, alguém que você embalou no colo, que você cuidou em tantas noites de febre, teria coragem de me olhar nos olhos, sorrir e ao mesmo tempo planejar arrancar da minha vida aquilo que eu mais protegi? Eu só percebi porque o cartório me ligou, perguntando se eu tinha mesmo ido lá assinar uma transferência. Eu fiquei muda do outro lado da linha, como se as palavras tivessem grudado na garganta. Transferência? Eu? Naquele dia eu nem sequer estava no Rio de Janeiro. Eu estava em São Paulo no meio de uma reunião. E até guardei o recibo do café que tomei na esquina. R$11,50. Foi aquele pequeno pedaço de papel que se transformou na minha prova de inocência. Mas pensa bem comigo. E se ninguém tivesse me ligado? E se tudo tivesse passado batido? Eu teria perdido as terras que guardo como parte da memória do meu marido, da nossa história de luta. O pior não é nem o valor do que ele tentou roubar. O pior é a marca que isso deixa no coração da gente. Porque quando a traição vem de dentro, ela corta mais fundo do que qualquer faca. Eu me lembro direitinho do momento em que abri o envelope com a cópia da escritura falsificada. O papel parecia normal, timbre, carimbo, assinatura. E a tal minha assinatura... aquilo me gelou a espinha. Porque não era minha, mas parecia. Tinha o traço do L, tinha a curva do acento no U, mas faltava alma. Quem assina sabe. A mão tremeu, eu quase deixei cair. E o nome do beneficiário estava lá, em letras gordas. Gregório, meu sobrinho. O filho da minha irmã Bruna, que Deus já levou faz tempo. O menino que eu alimentei, que eu levei ao Maracanã, que eu coloquei sentado no meu colo quando o mundo parecia grande demais para ele. Esse mesmo menino agora se fazia homem para tentar me tirar aquilo que não era dele. Me deu uma revolta, uma tristeza, um desgosto que ainda hoje me embrulha o estômago quando lembro. E acredite, a parte mais cruel não foi ver meu nome forjado num papel. Foi lembrar da última vez que ele esteve em casa. Veio com a namorada e com a bebê, a pequena Sofia. A menina tossia sem parar, o rostinho vermelho, e eu, acostumada a cuidar, botei a mão na testa dela. "Essa bebê tá com febre", falei. "Vocês precisam levar no médico." Ele riu como se febre fosse bobagem. "Amanhã melhora, tia. Amanhã melhora." Eu devia ter percebido que por trás daquele sorriso existia frieza. Porque a pessoa que diz "amanhã melhora pra tudo", no fundo, só quer se livrar da responsabilidade de hoje. Mas veja só, no tribunal, nada disso ficaria escondido. Ele tinha confiança de que ia me enganar, de que o juiz acreditaria, de que a minha idade me faria parecer frágil e esquecida. Só que ele não contava com um detalhe. O tabelião que cuidou dos registros era um homem íntegro. E quando abriu a boca, a máscara do Gregório caiu diante de todo mundo. Se você já passou por uma injustiça na vida, se já foi traído por alguém da própria família, então eu te peço, se inscreve no canal agora e me conta nos comentários de qual cidade você tá ouvindo essa história. Eu quero muito saber, porque cada cidade tem suas dores e seus aprendizados. E quando a gente compartilha, a gente se fortalece. Eu estava em São Paulo quando toda essa tempestade começou a se formar dentro de mim. E não falo só de tempestade por metáfora, não. Era chuva de verdade, daquelas que caem grossas, que batem no rosto e gelam até o osso. Eu estava debaixo do viaduto do Glicério, esperando o meu motorista, o Jaime, vir me buscar depois de uma conversa longa com o advogado. O barulho dos ônibus passava por cima dos meus pensamentos. Buzinas se misturavam ao som da água escorrendo pelos bueiros. E o cheiro era uma mistura de diesel, ferrugem e terra molhada.
Eu sentia meu corpo pesar mais que a bolsa que eu carregava. No colo, dentro dela uma pasta com cópias, recibos, provas de que eu não estava no cartório no dia da assinatura falsificada. Mas mais do que isso, dentro dela estava a lembrança de uma vida inteira de trabalho, suor e dignidade. Dona Lúcia, aqui! Disse o Jaime, abrindo o guarda-chuva e me protegendo enquanto eu entrava no carro. Eu agradeci com um aceno curto, sem forças para mais. Ele me conhece bem, sabe quando meu silêncio é peso. Coloquei a bolsa no colo, passei a mão devagar sobre o couro gasto, como se fosse um relicário. O carro cheirava a limpeza, a banco de couro recém-polido, e o aquecedor ligado espalhava um calor que contrastava com a água escorrendo do meu casaco. Eu respirei fundo, encostei a cabeça no vidro frio e vi os faróis desfocados pelas gotas de chuva. Naquele instante me lembrei do Sebastião, de como ele dizia que papel é coisa séria. Lúcia, papel não é só papel. Papel é destino. E como ele tinha razão. Foi o papel que nos deu crédito no banco quando ninguém acreditava. Foi o papel que registrou a Harmonia Construtora, a empresa que levantamos tijolo por tijolo, cimento por cimento. E agora, um papel falsificado tentava arrancar de mim toda essa história. O caminho até o hotel foi lento. Trânsito parado, buzinas pedindo passagem. Eu só ouvia o motor ronronando baixo. E minha própria respiração, que saía curta, como se cada lembrança apertasse meu peito. Quando chegamos, Jaime perguntou se eu tinha comido. Eu ri de canto, sem humor. Café com pão de queijo, duro igual meu coração hoje. Ele se preocupou, mas não insistiu. Eu prometi que pediria uma canja no quarto. No hotel, o cheiro de carpete molhado e aquecedor forte me trouxe de volta à realidade. O rapaz da recepção me cumprimentou com um sorriso. Disse que já tinham separado a canja e o café como eu gostava. Subi devagar, cada passo ecoando no corredor silencioso. Entrei no quarto, larguei a bolsa na cadeira e fui direto para a janela. A cidade brilhava com as luzes dos carros, mas parecia triste, pesada, como o meu coração. Eu sentei na beira da cama, abri a pasta e espalhei os papéis. A nota do café, o extrato do cartão, a passagem aérea, o recibo do motorista, até o comprovante do bolo que comprei no Rio. Cada pedaço de papel era uma prova, mas também era uma lembrança. Eu não era uma velha confusa, como talvez meu sobrinho achasse que eu pareceria diante do juiz. Eu era uma mulher que viveu, que guardou tudo, que sabia que um dia a memória precisaria de papel para se defender. E foi ali, sozinha, olhando aqueles papéis espalhados que eu senti o peso da solidão misturado com a força da indignação. Sozinha, mas não derrotada. Porque eu sabia que no dia seguinte o tabelião ia falar. E a verdade, por mais que tentem esconder, sempre encontra uma brecha para sair. Eu não dormi direito naquela noite no hotel. A canja desceu quente. O café forte me aqueceu. Mas a cabeça não desligava. Cada vez que eu fechava os olhos, eu via a assinatura falsificada dançando na minha frente, como se me zombasse. Eu virava de um lado para o outro, ajeitava o travesseiro, mas o coração não se aquietava. Perto das 3 da manhã, levantei, abri a cortina e fiquei olhando a cidade ainda molhada. As luzes vermelhas dos faróis refletindo no asfalto como se fossem lágrimas. Senti um aperto no peito e pensei: será que é isso que resta da velhice? Passar a madrugada em claro por causa da ingratidão de quem a gente criou? Eu encostei a testa no vidro frio e me lembrei do Sebastião. Ele sempre dizia que eu era mais dura que ele, que eu tinha o coração forte, capaz de segurar a família toda nas costas. E eu fui mesmo. Fui dura quando ele ficou doente, quando precisei entrar na frente da construtora e lidar com engenheiro, pedreiro, fornecedor, tudo ao mesmo tempo. Fui dura quando minha irmã Bruna morreu
E me deixou o Gregório ainda adolescente, perdido no mundo, sem rumo. Eu dei teto, dei comida, dei exemplo. E agora? Agora era ele quem queria me tirar tudo. O mundo gira mesmo, mas gira de um jeito que, às vezes, dá tontura. Por volta das 6, cochilei um pouco. Um sono leve, cheio de sobressaltos. Sonhei que estava na obra de uma escola da Harmonia Construtora. Crianças correndo, rindo. E de repente um papel enorme caía do céu, cobrindo tudo. E quando eu tentava rasgar, via que a assinatura era a falsificação. Acordei com o coração disparado, suada, como se tivesse corrido uma maratona. Fui direto pro banheiro, lavei o rosto na água gelada e me encarei no espelho. O cabelo branco, preso num coque meio solto, a pele marcada de rugas que contam histórias. Eu pensei, você não vai se deixar humilhar, você não vai se calar, você é a dona da sua história, tola da sua história. O telefone tocou. Era o Jaime, motorista. Dona Lúcia, tô aqui embaixo. A senhora precisa de mais uns 15 minutos? Eu respirei fundo, ajeitei o casaco claro, coloquei a bolsa no ombro e respondi. Não, Jaime. Hoje eu quero chegar cedo. Descemos pelo elevador. O cheiro do saguão já era de café fresco. Hóspedes falando em inglês, francês, gente apressada. Mas dentro de mim tudo estava lento, pesado. O Jaime abriu a porta do carro e antes de entrar, eu olhei para o céu nublado. Chovia menos, mas ainda pingava. Parece que até São Paulo chora comigo hoje, murmurei. O caminho até o fórum foi um teste de paciência. Trânsito parado, buzinas, motos costurando entre os carros. O Jaime colocou uma música baixinha, um samba antigo, e eu deixei rolar. A melodia me trouxe lembranças do Sebastião batucando na mesa do café, rindo com os amigos. Quase chorei, mas segurei. Não queria me desfazer antes da hora. Quando chegamos, o Dr. Marcos já me esperava na porta. Ele é jovem, uns 40 anos, mas fala com calma, olha nos olhos, sem enrolar. Dona Lúcia, bom dia. A senhora trouxe tudo? Eu levantei a bolsa e balancei. Aqui dentro tem minha vida. Ele sorriu de leve, mas sério. Então vamos entrar com confiança. O corredor do fórum tinha aquele cheiro de papel velho e café requentado. Gente andando apressada, advogados de terno escuro, estagiários com pastas abarrotadas. Eu me senti pequena por um instante, mas logo me endireitei. Não ia deixar ninguém pensar que eu era frágil. Entramos na sala. O juiz ainda não tinha chegado, mas já havia gente sentada, cochichando. No canto, lá estava ele. Gregório. Meu sobrinho. Terno novo, gravata azul, cabelo penteado para trás. Quando me viu, esboçou um sorriso falso. Aquele sorriso que antes eu confundia com carinho, e hoje eu sei que é pura máscara. Do lado dele, um advogado com cara de esperto, mexendo no celular. Nossos olhares se cruzaram. Eu senti um frio subir, pela espinha, mas não desviei. Mantive o olhar firme. Eu queria que ele soubesse que eu estava ali inteira, pronta, que eu não ia me acovardar. Ele mexeu nos papéis, como quem tenta se distrair. Mas eu percebi a tensão nos dedos. O Dr. Marcos me guiou até o banco. Senta aqui, Dona Lúcia. Daqui a pouco começa. Eu respirei fundo, coloquei a bolsa no colo e cruzei as mãos sobre ela. Minha mente, no entanto, viajou longe. Lembrei de quando o Gregório era pequeno e corria pelo quintal da minha casa no Rio, com a camisa toda suja de terra, pedindo mais bolo de fubá. Lembrei de como ele ria quando eu fazia cócegas, de como dormia no sofá com a boca aberta. E agora aquele mesmo menino estava ali, me levando ao tribunal como se eu fosse inimiga. O juiz entrou. Todos se levantaram. Ele pediu silêncio, ajeitou os óculos
e começou a leitura formal. Eu ouvia as palavras, mas o coração batia tão alto que parecia que ia saltar do peito. Gregório entregou os documentos ao juiz e o advogado dele começou a falar. Discurso bonito, cheio de palavras difíceis, tentando pintar uma imagem de que eu era uma senhora confusa, que talvez tivesse esquecido do que tinha assinado. Eu fechei os punhos, respirei fundo e contei até 10. Quando chegou a vez do Dr. Marcos, ele se levantou com calma. Meritíssimo! O que temos aqui é uma clara tentativa de fraude. Minha cliente jamais esteve nesse cartório no dia em questão. E aqui estão as provas. Ele colocou sobre a mesa os recibos, a passagem aérea, a nota do café. Além disso, pedimos a oitiva do tabelião responsável, que vai esclarecer os fatos. Meu coração disparou. Era essa a hora. O tabelião apareceria em videoconferência, direto do Rio, e diria a verdade. O advogado do Gregório sorriu de canto, como quem não se preocupa. Mas eu sabia. Eu sentia no fundo do meu peito que a máscara estava prestes a cair. A tela do tribunal acendeu com um chiado, e lá estava o rosto do tabelião, um senhor de cabelo grisalho, óculos escuros de aro fino e uma calma que transmitia firmeza. Ele ajeitou os papéis diante de si, cumprimentou o juiz com voz segura e começou a responder às perguntas. Meu coração batia forte. Minhas mãos suavam mesmo dentro da bolsa que eu apertava contra o colo. Era como se toda a minha vida dependesse das próximas frases. Eu respirei fundo, rezei baixinho, pedindo a Deus que a verdade encontrasse seu caminho, porque eu sabia que, quando se trata de família, a mentira tem o poder de machucar mais que qualquer golpe de faca. Senhor tabelião, o cartório emitiu uma escritura de cessão de direitos em nome da senhora Lúcia, que aqui está presente. O documento foi registrado no livro tal, página tal, no dia 14 de junho deste ano. Confirma? Perguntou o juiz, com a voz firme que ecoava na sala silenciosa. Confirma-se o registro, sim, meritíssimo. No entanto, preciso esclarecer que esse documento já havia levantado suspeitas entre nós. O tabelião falou pausado, sem pressa, como quem sabe o peso de cada palavra. O carimbo utilizado não corresponde à série que estávamos usando naquele mês. Houve troca de selos em maio, e esse documento trazia ainda o selo da série antiga. Um burburinho percorreu a sala. Eu senti um frio percorrer meu corpo. Mas dessa vez não era de medo. Era de esperança. Olhei de relance para o Gregório. Ele mexeu na gravata. O rosto ficou vermelho, mas tentou manter a compostura. O advogado dele pigarreou, ajeitou os óculos e pediu a palavra, dizendo que aquilo podia ser apenas um erro burocrático. O juiz assentiu e deixou seguir. O tabelião continuou. Além disso, meritíssimo, o livro de assinaturas mostra que a firma da senhora Lúcia havia sido aberta em outro cartório, em Copacabana, e não no nosso. No dia em questão, não há registro da presença dela em nossas dependências. Conferimos as câmeras de segurança, que são obrigatórias por lei, e em nenhum momento a senhora Lúcia aparece no balcão. Meu coração pulou no peito. Eu sabia que tinha algo errado, mas ouvir aquilo de um homem com tanta autoridade, diante de todos, me fez sentir como se uma pedra enorme tivesse sido tirada de cima de mim. Eu fechei os olhos por um instante, agradeci em silêncio e senti uma lágrima escorrer, não de tristeza, mas de alívio. O advogado do Gregório tentou retrucar, dizendo que talvez a câmera não tivesse funcionado naquele dia. O juiz franziu a testa e perguntou: há registro de falha no sistema? O tabelião balançou a cabeça. Nenhum. Nosso sistema é inspecionado mensalmente. Inclusive, temos as gravações do dia inteiro armazenadas, caso necessário. Eu abri os olhos e encarei o Gregório.
Ele não me olhou de volta. Fixou os olhos no chão, os dedos tamborilando na mesa. Aquele menino que um dia correu no meu quintal agora se encolhia, como se tivesse perdido o chão. Uma parte de mim queria levantar, segurar o rosto dele e perguntar: por quê? Por que você fez isso comigo? Mas a outra parte, a que o Sebastião me ensinou a cultivar, me dizia: não se abaixe diante da mentira. Deixe que ela se revele sozinha. O juiz pediu que exibissem as assinaturas comparadas. Uma tela grande foi ligada na sala, mostrando lado a lado essa assinatura verdadeira, colhida anos antes, e a falsificação. Eu segurei o ar. A curva do L era parecida, o traço do U também, mas havia tremores, imperfeições que não eram meus. Eu assino com firmeza, com segurança, mesmo que a mão já não seja tão jovem. O perito foi chamado a se pronunciar. Meritíssimo! Trata-se de uma falsificação por imitação servil. O falsário tentou copiar cada detalhe, mas não conseguiu reproduzir a pressão da caneta nem a fluidez natural da escrita da senhora Lúcia. Ele apontou para a tela com uma caneta. Aqui, por exemplo, há hesitação na subida do traço, típica de quem copia olhando outro papel. Aqui, o U está curvado para o lado errado. São diferenças que um leigo pode não perceber, mas que para nós são evidentes. Um silêncio pesado caiu na sala. Eu podia ouvir meu coração bater. O som abafado da chuva lá fora. E até o ranger das cadeiras quando as pessoas se mexiam, incomodadas. O juiz fez uma anotação e olhou para o Gregório. O senhor tem algo a declarar? Gregório engoliu seco, mexeu nos papéis e tentou sorrir. Mas o sorriso saiu torto, sem vida. Meritíssimo! Deve haver algum engano. Minha tia sempre disse que queria me ajudar, que confiava em mim. Talvez ela tenha assinado sem perceber. Talvez... Chega! Eu não consegui segurar. Minha voz saiu alta, firme, cortando o ar. Todos se viraram para mim. Eu nunca assinei nada. Eu nunca entreguei minhas terras a ninguém. Eu sou velha, mas não sou burra. A minha memória é a minha fortaleza, e os papéis que eu guardo são as provas da minha vida. O juiz bateu o martelo levemente na mesa. Senhora Lúcia, por favor, mantenha a calma. Eu respirei fundo, sentei de novo, mas não baixei o olhar. Eu queria que todos vissem que eu não tinha medo. Gregório tentou continuar, mas a voz falhava. Eu só queria garantir o futuro da minha filha, a Sofia. Quando ele falou o nome da bebê, uma fisgada atravessou meu peito. A menina não tinha culpa de nada. Ela era só uma criança. Um anjinho que merecia saúde, carinho, dignidade. Mas ao mesmo tempo eu pensei, é assim que começa, usando inocentes como desculpa para erros grandes. O advogado dele pediu um intervalo, mas o juiz negou. Disse que o caso já estava claro demais para protelar. Pediu que o tabelião confirmasse, mais uma vez, diante de todos, se havia ou não registro de minha presença. Não havia, meritíssimo. E, para reforçar, a senhora Lúcia nesse dia foi cliente em outro cartório no Rio, onde temos registro verdadeiro da sua presença. O tabelião falou sem hesitar. Portanto, o documento em questão não pode ser considerado legítimo. Eu fechei os olhos de novo e senti as lágrimas molharem meu rosto. Dessa vez, não contive. Era como se todo o peso que eu carregava tivesse caído de uma vez. Lembrei do Sebastião, da Bruna, de todos os que já se foram. E pensei, vocês me protegeram. Vocês me deram força para chegar até aqui. Ao meu lado, o Dr. Marcos pousou a mão sobre a minha. Eu disse, Dona Lúcia, a verdade sempre aparece. Eu respirei fundo, enxuguei as lágrimas com o lenço que guardava na bolsa e ergui o queixo. Não importava mais a vergonha, a humilhação que ele tentou me causar.
A mentira tinha sido desmascarada. E agora, caberia ao juiz decidir as consequências. Mas no fundo eu já sabia. A pior consequência, Gregório já estava sentindo. O olhar de todos, o peso do próprio erro, a vergonha de ter tentado enganar a tia, que só o acolheu a vida inteira. Eu nunca vou esquecer daquele silêncio, daquele instante em que o tribunal inteiro parecia respirar junto comigo. Foi nesse momento que percebi. A justiça não é só martelo e sentença. A justiça também é esse instante em que a verdade finalmente vence o medo. Quando o juiz voltou a olhar para o Gregório, eu senti que o ar ficou mais pesado. Ele tirou os óculos, apoiou as mãos na mesa e falou daquele jeito que não precisa gritar para impor respeito. Senhor Gregório, o que ouvimos até aqui é grave. A assinatura não corresponde. O carimbo está errado. A câmera não registra a presença da sua tia. O senhor confirma que trouxe este documento e tentou registrá-lo como verdadeiro? Meu sobrinho abriu a boca, fechou, abriu de novo, como peixe fora d'água. O advogado dele se adiantou, pediu para responder, mas o juiz cortou com a mão. Eu perguntei ao senhor Gregório. Houve um silêncio que doeu. Eu podia ouvir o tic-tac de um relógio imaginário marcando a contagem regressiva da vergonha. Por fim, ele disse: Eu só queria garantir o futuro da minha família. Minha filha está doente. A gente não tem plano de saúde. A UPA vive lotada. A voz dele se quebrou. E por um segundo, eu vi o menino de antigamente que caía e esfolava o joelho no quintal. Mas passou. Por que querer garantir futuro não dá licença para roubar passado dos outros? O juiz respirou fundo. Querer cuidar da família é digno. Usar falsificação para isso, não. Ele virou-se para o tabelião na tela. Senhor tabelião, a orientação do cartório em casos assim? O tabelião foi direto. Cancelamento da eficácia do documento, comunicação imediata ao registro de imóveis e ciência ao Ministério Público. Eu sabia que tinha coisa aí que soava como juridiquês, mas entendi o suficiente. Aquele papel não valia nada, e a mentira ia ter que se explicar. Fora dali também. O advogado do Gregório tentou alongar, falar de boa-fé, de confusão, de possibilidade de equívoco. O juiz ouviu como quem dá corda pra pipa que já não vai subir. Depois, virou para mim. Senhora Lúcia, a senhora deseja dizer algo antes de encerrarmos esta fase? Eu engoli a saliva devagar, olhei para o meu sobrinho e falei simples. Eu não quero destruir a vida de ninguém. Eu quero só de volta o que é meu e respeito pelo que eu construí com o Sebastião. Se meu sobrinho precisa de ajuda, que olhe no meu olho e peça. Mas não me furte pelas costas. Eu sou velha, não sou ingênua. E eu não vou aceitar ser empurrada para o canto da sala como se eu fosse só um retrato na parede. O juiz assentiu, como quem entende mais do que as palavras. Fica determinado então. Suspensão imediata de qualquer uso desse documento. Ofício ao Registro de Imóveis do Rio de Janeiro e ciência às autoridades competentes. Bateu o martelinho de leve e o som ecoou dentro de mim como um sino. Não era festa. Era alívio. O Dr. Marcos, ao meu lado, anotou tudo com letra caprichada e me sussurrou. A senhora venceu a parte mais difícil. Eu quis acreditar, mas sabia que em família nada termina num martelo só. Sempre sobra caco de vidro no chão. Quando nos levantamos, o Gregório veio até mim. Os olhos dele estavam vermelhos, não sei se de raiva, de vergonha, de medo. De tudo junto. Ele puxou o ar e tentou se compor. Tia, eu levantei a mão, pedindo silêncio. Não aqui. Minha voz saiu baixa, mas afiada. Se você quiser falar comigo, amanhã, lá no Rio, você me procura. Sem mentira, sem documento escondido. Hoje não.
Ele balançou a cabeça, mordeu o lábio e se afastou. O advogado cochichando no ouvido dele como um grilo falante que chegou atrasado. Na saída, a chuva tinha virado garoa, mas o cheiro de asfalto molhado ainda subia forte, misturado a diesel e a um resto de fritura de algum carrinho de pastel na calçada. O Jaime encostou o carro, abriu a porta com a delicadeza de sempre, e eu entrei, devagar, como quem carrega um vaso cheio d'água. O Dr. Marcos veio pela janela, apoiou os braços e disse: Dona Lúcia, hoje a senhora recuperou mais do que papel. Recuperou voz. Eu agradeci, segurando a mão dele um segundo a mais. Doutor, a conta desse trabalho todo eu faço questão de pagar em dia, como sempre fiz com todo mundo que trabalha comigo. Ele sorriu. Fique tranquila, eu mando o detalhamento por e-mail. E uma sugestão. Vá descansando. A senhora tem voo ainda hoje, não é? Eu confirmei com a cabeça. Congonhas, último da tarde pro Santos Dumont. Ele fez um sinal de positivo. E se me permite, procure sua família. Às vezes justiça mesmo é o que a gente faz dentro de casa, no olho no olho. Eu respirei fundo e dei outro obrigada. No caminho de volta para o hotel, abri o celular. 3 mensagens da Bruna, a namorada do Gregório. A primeira, de madrugada. Dona Lúcia, desculpa a hora. A Sofia tá chiando de novo. A UPA lotou. Deram inalação, mas mandaram voltar para casa. Eu tô com medo. A segunda, às 6 da manhã. Ela dormiu um pouco, mas acordou chorando e febril. Eu posso levar na médica que a senhora falou? A terceira, enquanto eu estava na audiência. Consegui encaixe às 4 com a doutora Renata. A senhora pode me ajudar com o Uber? Eu tô sem. Eu fechei os olhos apertando as pálpebras e senti um nó se formando na garganta. Eu tinha vontade de desligar o mundo e só ficar no silêncio do quarto. Mas não era assim que eu fui criada. Eu fui ensinada a não virar o rosto para a criança doente. Respondi na hora. Leva a Sofia agora. Eu encontro vocês no consultório. Manda a localização. Tô saindo de Congonhas pro Santos Dumont às 17 horas. Se precisar, dou um jeito de antecipar. Ela respondeu rápido, aliviada. Obrigada, de coração. É na Clínica Santa Lídia, Botafogo. Consulta R$ 480. Eu pago em parcelas se a senhora quiser. Eu balancei a cabeça sozinha no banco, como quem fala com Deus. Eu pago. Fica tranquila. Só cuida dela. Guarda os recibos. Enviei também 120 horas pelo Pix para a corrida. E mais 80 horas para a farmácia, porque já conheço o caminho das receitas. Minutos depois, ela mandou um áudio. A voz tremia. Dona Lúcia, não sei como agradecer. O Gregório, ele tá estranho. Não fala nada. Eu gosto dele, mas às vezes eu sinto medo da raiva que ele guarda. Eu dei play de novo, e senti um frio no estômago. Não era só documento, era temperamento. E temperamento sem freio vira tempestade. No hotel, arrumei a mala com calma. Dobrei o casaco claro, guardei a pasta com os papéis como se fosse bebê recém-nascido. Antes de descer, liguei pro meu filho, o Jaime. Ele atendeu com a voz preocupada, de quem conhece a mãe. E aí, mãe? Eu respirei. Deu certo, meu filho. O juiz cancelou, o tabelião falou, o perito mostrou. Ele soltou um graças a Deus tão sincero que me aqueceu mais que aquecedor de quarto. Mãe, a senhora quer que eu pegue a senhora no aeroporto? Eu olhei a hora. Quero. Chego às 18h20, se não atrasar. Ah, e me faz um favor. Liga na clínica da doutora Renata e confirma se a Bruna já chegou com a Sofia. Se não tiver chegado, manda o nosso motorista, o Adriano, buscar. Diz que é pra ir com cadeirinha, por favor. Ele entendeu na hora. Deixa comigo. E... Mãe, o Gregório ligou mais cedo.
Eu parei com o zíper da mala no meio do caminho. E o que ele disse? Disse que queria conversar. Eu falei que a senhora volta hoje e que, se for para conversar, é olho no olho, sem advogado. Eu sorri de leve. Boa. Conversa a gente tem, mas sem papel escondido. Ficamos uns segundos em silêncio, só respirando juntos, como antigamente quando eu botava ele para dormir e ficava ouvindo o barulhinho do nariz dele, certeza de que estava todo mundo vivo. No aeroporto de Congonhas, aquela correria de sempre. Painel trocando letras, alto-falante chamando passageiros atrasados, o cheiro de pão de queijo e café queimado. Eu me sentei perto do portão, abracei a bolsa e, por um instante, deixei a cabeça pesar no encosto. O celular vibrou. Era o Jaime. A Bruna chegou. Doutora Renata já levou para a sala. Ouvindo chiado. Vai pedir raio-x. Fica tranquila, tô aqui fora. Eu senti um alívio no peito, mas também uma vontade de estar lá, segurando a mão da Bruna enquanto a Sofia chorava. O avião anunciou embarque prioritário, e eu, com meus 72 anos, entrei na fila dos que têm pressa sem correr. No assento, fechei os olhos durante a decolagem e pedi proteção. Não por mim, pela bebê, pela família toda, mesmo torta. No Santos Dumont, o vento de fim de tarde trouxe cheiro de maresia que parecia abraço. O Jaime, meu filho, me esperava com o Adriano ao lado do carro. Ele me apertou num abraço longo, apertado, que me desmontou por dentro. Vem, mãe, vamos, direto para a clínica. Fomos. O trânsito do aterro estava pesado, ônibus lotado, gente correndo, mas parecia que o carro abria caminho. Chegamos em Botafogo, a fachada da clínica iluminada, e eu já vi a Bruna no banco do corredor, mexendo as mãos, nervosa. Quando me viu, ela levantou em um pulo. Dona Lúcia! Eu abracei a menina. Senti o cheiro de shampoo barato e medo. Calma, meu bem. A gente tá aqui. A doutora Renata saiu da sala com a Sofia no colo, encostadinha no peito dela, o cabelinho grudado de suor. Lúcia, vamos conversar. Entramos. A médica é firme, mas doce. Colocou a Sofia na maca, mostrou o raio-x num monitor. Bronquiolite. Não é grave, mas precisa de cuidado. Vamos fazer nebulização aqui, prescrever inalação em casa, hidratar, observar febre. Se piorar, UPA. Sim, mas hoje a gente consegue segurar em casa. Eu respirei. O corpo amoleceu um pouco. O que precisa, Renata? Ela fez as contas ali mesmo, sem rodeio. Consulta 480, raio-x 210, medicação 160, kit de inalação para casa 250. Eu só disse, passa no meu cartão. Ela assentiu, me conhecia de outros carnavais. Enquanto a enfermeira preparava a inalação, a Bruna chorava baixinho. Eu tenho vergonha, dona Lúcia. Eu segurei a mão dela. Vergonha a gente sente quando mente. Aqui ninguém tá mentindo. A gente tá cuidando. Quando saímos, a noite já tinha tomado conta, mas a cidade parecia mais leve. O Jaime propôs levar a Bruna e a Sofia para o nosso apartamento por uns dias, para poder dar suporte. Eu fiquei em dúvida um segundo, pensando no que isso significaria se o Gregório resolvesse aparecer, quebrando porta. Mas a imagem da Sofia coçando o olhinho com a mãozinha minúscula falou mais alto. Vai pra lá hoje, Bruna. A gente dá um quarto, faz sopinha, liga o umidificador, fica de olho na febre. Amanhã a gente vê o resto. Ela agradeceu com um choro que limpou o rosto. Entramos no carro, o Adriano ajeitou a cadeirinha, a Sofia resmungou e depois dormiu. Aquele sono dos justos que só bebê consegue. Chegando em casa, o cheiro de café me recebeu da cozinha, como sempre. A Neide, que me ajuda há décadas, já tinha deixado tudo preparado. Dona Lúcia, fiz canja fresquinha.
Eu sorri com o canto da boca. Hoje a canja tem gosto de vitória e de começo. Levei a Bruna até o quarto de hóspedes. Mostrei o banheiro, o armário. Se precisar de qualquer coisa, me chama. Ela assentiu, sem fala. Eu fechei a porta devagar e, no corredor, encostei a testa na parede por alguns segundos, escutando só o barulho do relógio da sala. Eu pensei em tudo que ainda vinha pela frente. A conversa com o Gregório, o que a justiça de fora ainda ia pedir, os vizinhos que se alimentam de fofoca, os interesses atravessando o caminho da harmonia construtora. Porque notícia ruim corre, e sempre tem alguém querendo aproveitar. Mas principalmente pensei no que eu podia fazer agora, de concreto. E o concreto que eu conheço é obra. Tijolo, cimento, planta, gente. Fui até a varanda e olhei para o terreno vazio do outro lado da rua, onde um dia o Sebastião jurou que ainda haveria uma praça com bancos, árvores e um parquinho. A marquise pingava da chuva que tinha vindo da tarde, e o cheiro do chão molhado subia. Eu respirei fundo. Talvez a hora tenha chegado. Talvez o jeito de cicatrizar essa ferida seja usar o que a gente sabe fazer. Construir um lugar que devolva dignidade. Não só pra gente, para famílias como a da Bruna, como a de tanta gente que cruza o nosso caminho. O interfone tocou. Eu levei um susto que me fez segurar o coração com a mão. O Jaime atendeu. Quem é? A voz do porteiro veio trêmula. Dona Lúcia, é o Gregório. O silêncio que se seguiu foi tão espesso que podia ser cortado com faca. Eu olhei para o meu filho. Ele me olhou de volta, esperando o meu comando. Eu limpei as mãos no avental que nem estava usando. Respirei e disse: Deixa subir. Mas entra primeiro na sala e tira tudo que tiver parecido com papel. Hoje a gente só fala. Amanhã, se precisar, a gente assina o que for de verdade. O Jaime assentiu, apertou o botão. E eu senti de novo aquele frio no estômago. O mesmo de quando entrei no avião. O mesmo de quando o juiz falou meu nome. A diferença é que, dessa vez, a casa tinha cheiro de café. A bebê dormia no quarto ao lado e eu tinha certeza de que não estava sozinha. Quando a campainha tocou de novo, anunciando que o elevador já estava chegando, meu coração disparou, como se eu tivesse voltado a ter 20 anos e estivesse prestes a enfrentar um vestibular. Só que a prova agora era outra. Olhar no rosto de quem tentou me roubar, de quem assinou em meu nome, e decidir se eu ainda tinha forças para manter o sangue no sangue ou se ia cortar de vez. O Jaime, meu filho, passou a mão no meu ombro, firme. Mãe, se a senhora não quiser, eu mesmo falo com ele. Eu balancei a cabeça. Não, meu filho. Essa é minha guerra. Eu lutei na justiça. Agora é dentro de casa. Ele respirou fundo. Concordou, mas ficou atrás de mim, pronto para entrar se fosse preciso. A porta se abriu e lá estava o Gregório. Terno amarrotado, gravata solta, a cara cansada de quem tinha passado o dia sem chão. Os olhos vermelhos, talvez de choro, talvez de noite mal dormida. Ele deu um passo para dentro, olhou ao redor, como se estivesse entrando em território inimigo. Eu fiquei em pé no meio da sala, braços cruzados, a luz amarela da luminária caindo em cima de mim, como se fosse holofote. Fecha a porta, Gregório. Minha voz saiu firme, sem tremor. Ele obedeceu. Ficamos em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade. O relógio da parede fazia tic-tac alto. O cheiro de café ainda vinha da cozinha. E eu podia ouvir o ressonar suave da bebê no quarto de hóspedes. Ele abriu a boca primeiro. Tia, eu errei. Eu não respondi. Só esperei. Ele baixou os olhos, mexeu nos dedos. Eu errei feio, mas eu estava desesperado. Eu respirei fundo, dei 2 passos em direção a ele.
Desesperado é quem não tem nada. Você tinha família, tinha teto, tinha braços que sempre se abriram para você. E ainda assim, escolheu falsificar a minha assinatura. Ele levantou a cabeça, os olhos marejados. Eu pensei que nunca ia ser descoberto. Eu quase ri de tristeza. Pois então você não me conhece. Eu posso ser velha, mas eu guardo cada papel, cada recibo, cada nota de café. Eu sabia que um dia ia precisar deles. Você acha que eu não sei como o mundo trata a gente da minha idade? Como se a gente fosse esquecida, boba, manipulável. Pois eu aprendi a me proteger. E me protegi até de você. Ele passou a mão no rosto, a barba por fazer arranhando os dedos. Eu não sei explicar. Quando vi a Sofia doente, quando vi a Bruna chorando sem dinheiro, eu senti raiva. Raiva de não ter nada, de não conseguir oferecer nada. E aí, eu vi um jeito. Um jeito errado, eu sei, mas era um jeito. Eu balancei a cabeça devagar. Você confundiu ajuda com roubo. Eu já te ajudei tantas vezes. A doutora Renata hoje cuidou da Sofia porque eu paguei. O Uber que trouxe a Bruna foi eu quem mandei. E você preferiu gastar sua energia falsificando o papel. Ele abriu os braços, quase gritou. Porque eu não queria viver de esmola. O Jaime, meu filho, deu um passo à frente, mas eu levantei a mão e segurei o ambiente. Ninguém aqui te deu esmola, Gregório. Eu dei oportunidade. Eu te botei dentro da Harmonia Construtora 3 vezes. Você saiu porque disse que não tinha vocação para cimento. Tudo bem. Mas não venha me dizer que falsificar documento é escolha de quem não quer esmola. É escolha de quem não quer esforço. Ele desabou no sofá, as mãos no rosto. Eu fiquei em pé, olhando. Tia, eu juro. Eu não queria que fosse assim. Eu só queria uma chance. Eu andei até a mesa, puxei a cadeira e sentei devagar, fazendo o silêncio pesar mais um pouco. Pois é isso que você vai ter agora. Uma chance. Mas não do jeito que você queria. Ele levantou os olhos confuso. Como assim? Eu olhei firme. Você vai trabalhar. Você vai levantar cedo, vai vestir bota, vai ouvir gente reclamando, vai fazer cálculo, vai entregar obra no prazo. Você vai entrar de novo na Harmonia, mas dessa vez sem sair correndo. E se sair, não volta mais. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. E o processo? O juiz, o cartório, o Ministério Público? Eu suspirei. Isso não depende de mim. A justiça de fora segue seu caminho. Mas dentro de casa eu posso decidir se ainda enxergo você como família ou como estranho. A escolha é sua. Ele passou as mãos pelo cabelo, os ombros caídos. Eu aceito. Eu balancei a cabeça. Aceitar é fácil. Cumprir é que é difícil. Levantei e caminhei até a cozinha. Vem, toma um café, porque amanhã cedo a gente começa. Ele me seguiu em silêncio. Na mesa, a Neide já tinha deixado a garrafa de café quente e uma travessa de bolo de fubá. Eu servi xícaras, coloquei açúcar, passei a manteiga no bolo. Os gestos de rotina quase automáticos trouxeram um pouco de calma. Gregório bebeu um gole, as mãos ainda tremendo. Tia, eu tenho medo. Eu olhei para ele, surpresa. Medo de quê? Ele engoliu seco. Medo de nunca conseguir ser o que o Sr. Sebastião foi. Medo de falhar, sempre. Eu coloquei a xícara na mesa e segurei a mão dele. O Sebastião não nasceu pronto. Ele começou carregando saco de cimento nas costas, comendo marmita fria. Você acha que ele não teve medo? Claro que teve. Mas o medo não pode ser desculpa para virar ladrão. O medo tem que ser motor para virar homem. Ele baixou a cabeça, lágrimas caindo na mesa. Eu não sei se consigo. Eu apertei a mão dele. Pois é aí que a gente vai descobrir. Nesse momento,
A porta do quarto de hóspedes abriu devagar. A Bruna apareceu com a Sofia no colo, enrolada num cobertor, o cabelo desgrenhado, os olhos ainda inchados de choro. Dona Lúcia, desculpa. A neném acordou tossindo. Eu me levantei, fui até elas e passei a mão na testa da menina. Ainda quente, mas menos que antes. Fica tranquila, já melhora. Gregório se levantou também. Olhou para a filha como se fosse a primeira vez. Ela tá melhor? Bruna o encarou com dureza. Tá porque a sua tia pagou tudo. Enquanto você estava tentando roubar, ela estava cuidando da gente. O Gregório encolheu os ombros, mas não respondeu. Ficou só olhando a filha, o rosto dele quebrado entre amor e vergonha. Eu respirei fundo. Voltei para a mesa. É isso que tá em jogo, Gregório. Não é só terra, não é só papel. É a Sofia. É o que ela vai aprender vendo o pai dela agir. Você quer que ela cresça, achando que falsificar documento é solução? Ele abanou a cabeça rápido. Não. Então pronto. A partir de amanhã você vai trabalhar. Não para mim, para ela. Para que um dia ela diga com orgulho: meu pai mudou. Ele enxugou as lágrimas no braço da camisa. Eu vou tentar. Eu bati na mesa firme. Não, você não vai tentar. Você vai fazer. Porque tentar é meio caminho. E meio caminho não leva ninguém para casa. Ficamos em silêncio. Só o barulho do relógio marcando o tempo. O café esfriava, o bolo de fubá já estava quase no fim. A Bruna balançava a Sofia no colo. E eu senti o cheiro do bebê misturado com o cheiro de café. Um aroma que parecia promessa de futuro. O Jaime, meu filho, se aproximou e disse: Mãe, a senhora quer que eu prepare amanhã cedo a papelada para a reintegração dele na harmonia? Eu balancei a cabeça. Não quero papelada. Quero ele no canteiro, 7 da manhã. Se aguentar uma semana, aí a gente fala de contrato. O Gregório engoliu em seco. 7 da manhã? Eu sorri de canto. É a hora que começa a vida de quem constrói. Ele assentiu, sem mais. Ficamos ali até tarde, conversando pouco, cada um com seus pensamentos. Quando a Bruna levou a Sofia de volta para o quarto, o silêncio da casa se instalou de novo. Eu olhei para o Gregório e disse: Dorme aqui hoje. Amanhã começa cedo. Ele parecia um menino outra vez. Só balançou a cabeça e agradeceu baixinho. Eu subi para o meu quarto, me deitei e antes de fechar os olhos pensei: a justiça do juiz já foi feita. Agora começa a justiça da família. E essa, às vezes, é mais difícil de cumprir. O despertador tocou antes das 6 da manhã. Aquele som metálico que parece bater dentro da cabeça da gente. Eu já estava acordada porque, quando a idade chega, o sono vai embora antes mesmo do galo cantar. Levantei devagar, vesti o casaco claro, prendi o cabelo num coque simples e fui até a cozinha. O cheiro de café fresco já tomava conta da casa. A Neide sempre acorda cedo, como boa mineira que é. Ela tinha deixado a mesa posta. Pão francês, manteiga, bolo de milho, queijo Minas e a garrafa de café fumegando. Sentei, enchi a xícara e fiquei esperando o barulho que eu sabia que viria. Às 6h15, ouvi passos arrastados no corredor. Gregório apareceu com os olhos vermelhos, o cabelo bagunçado, a cara de quem não dormiu nada. Ele parou na porta meio sem jeito. Bom dia, tia! Eu levantei os olhos da xícara e respondi sem moleza. Bom dia! Come, porque hoje você vai precisar de força. Ele se aproximou, sentou, pegou um pão e começou a passar manteiga com a mão trêmula. O silêncio entre nós era pesado, mas não desconfortável. Era silêncio de preparação. Pouco depois, meu filho Jaime entrou, já de calça jeans e camisa social, pronto para ir para o escritório da harmonia.
Ele olhou para o primo e disse firme: 7 horas no canteiro, Gregório. O Adriano vai levar vocês. Gregório assentiu, enfiando o pão na boca. Eu observei cada gesto dele e parecia que cada mordida era feita com um peso enorme. Às 6h40, o Adriano buzinou lá embaixo. Eu desci com eles, o sol ainda tímido atrás das nuvens. O cheiro de terra molhada ainda pairava no ar da chuva da noite anterior. O carro seguiu até Campo Grande, onde a Harmonia tocava uma obra grande, um conjunto habitacional popular que eu tinha decidido bancar mesmo com margens apertadas, porque acreditava que ética valia mais que lucro. Quando chegamos, o barulho já era alto. Martelos, betoneiras girando, gente gritando instruções. O ar tinha aquele cheiro de cimento fresco, pó e suor de trabalhador. Eu desci primeiro, ajeitei o casaco e caminhei firme até o mestre de obras, o seu Ademar, um homem moreno, de cabelos grisalhos, mãos grossas de calo. Ele me abraçou forte, cheiro de cigarro e areia. Dona Lúcia, bom dia. Bom dia, Ademar. Hoje trago gente nova. Ele olhou por cima do meu ombro e viu o Gregório, que desceu devagar, sem jeito, ajeitando a camisa. Esse é o Gregório. Vai trabalhar aqui com vocês. Ademar assentiu com a cabeça, o olhar desconfiado de quem já viu muito no mundo. Vai ter que suar, hein, rapaz? Aqui não tem moleza. Gregório tentou sorrir, mas saiu amarelo. Eu sei. Ademar entregou uma bota de segurança e um capacete. Calça aí. Sem isso não pisa no canteiro. Ele obedeceu, os movimentos duros, como se cada gesto fosse uma confissão. Entramos juntos. O barulho aumentou, a poeira grudava na pele. Um grupo de pedreiros olhou curioso. Alguns cochicharam. Um deles, o Zé Pequeno, que de pequeno só tinha o apelido, comentou alto. Esse aí é o tal sobrinho, né? Eu fingi que não ouvi, mas Gregório ficou vermelho até as orelhas. Ademar cortou o clima. Bora trabalhar, gente! Aqui ninguém vive de fofoca. E todos voltaram ao serviço. Gregório foi colocado junto com o grupo que fazia a fundação. Tinha que carregar baldes de areia, cimento, ajudar a medir, limpar ferramentas. Eu fiquei de longe, observando. Nos primeiros minutos ele parecia um peixe fora d'água. Tentava equilibrar o balde, mas derramava, suava, mesmo com o sol ainda fraco. As mãos, lisas de quem nunca ralou de verdade, começaram a se ferir com o cabo da pá. Eu via o constrangimento dele crescer a cada risada contida dos outros. Por volta das 9, sentei num banco improvisado de madeira e pedi um café preto na garrafa térmica que sempre circula pelo canteiro. O cheiro de café misturado com pó de cimento me trouxe memórias de décadas atrás, quando eu e Sebastião visitávamos cada obra juntos. Ele sempre dizia: aqui é onde se constrói mais que prédio. Aqui a gente constrói futuro. Eu respirei fundo. Quase pude ouvir a voz dele ecoando. Olhei de novo para o Gregório. Ele estava com as mãos vermelhas, respirando ofegante, mas não desistiu. Pegava a pá, errava a medida, corrigia, suava, parava e voltava. Aos poucos, o ritmo foi entrando. Ademar passou perto e comentou comigo. Vai demorar a pegar jeito, mas se não correr, aprende. Eu apenas balancei a cabeça. Na pausa do almoço, todos se reuniram embaixo de uma lona esticada, sentando em caixotes, comendo marmita de alumínio. O cheiro de arroz, feijão e carne cozida enchia o ar. Gregório abriu a marmita dele e ficou olhando sem muito apetite. Zé Pequeno não perdeu a chance. Tá com nojo, doutorzinho! Aqui é assim todo dia! Gregório abaixou a cabeça envergonhado. Eu olhei firme pro Zé. Respeita! Todo mundo que começa tropeça.
O silêncio voltou. Gregório respirou fundo e começou a comer, devagar, como quem mastiga também a própria vergonha. Depois do almoço, o ritmo pegou pesado. Carregar tijolo, misturar massa, ajudar na marcação de estacas. O sol apareceu de vez, quente, grudando suor e poeira no corpo. Eu vi Gregório tropeçar 2 vezes, quase cair, mas se levantou rápido, como quem não queria dar motivo para mais comentários. Quando a sirene do fim do turno soou, às 5 da tarde, ele estava exausto, as roupas imundas, o rosto vermelho. Mas os olhos... Os olhos tinham algo diferente. Um brilho de quem tinha sobrevivido ao primeiro round. No carro, de volta o silêncio reinou. Eu olhava pela janela, vendo a cidade passar, o comércio fechando, gente apressada indo para casa. Gregório, sentado ao meu lado, segurava as mãos feridas, com bolhas estouradas. Eu puxei da bolsa uma pomada que sempre carrego e entreguei. "Passa isso quando chegar. Vai arder, mas ajuda a cicatrizar." Ele pegou sem olhar para mim e murmurou: "Obrigado." O tom era baixo, mas sincero. Em casa, a Bruna estava na sala com a Sofia no colo, brincando com um chocalho colorido. O cheiro de comida da Neide já enchia o ar. Arroz soltinho, frango ensopado, salada de tomate com cebola. Gregório entrou e a filha esticou os braços para ele. Foi a primeira vez que eu vi ele sorrir de verdade em muito tempo. Cansado, sujo, mas sorrindo. Ele pegou a menina, encostou o rosto no dela e fechou os olhos. Eu fiquei olhando de longe, o coração apertado, e pensei: talvez ainda haja jeito. Talvez esse menino ainda aprenda que a vida não é feita de atalhos, mas de tijolo por tijolo. Os dias seguintes começaram todos iguais. Despertador antes das 6, cheiro de café fresco na cozinha. Gregório descendo de olhos ainda pesados, mas cada vez mais firme no jeito de andar. No começo, achei que ele não aguentaria nem 3 dias. As mãos dele estavam cheias de feridas, os ombros curvados de cansaço. E o olhar ainda carregava vergonha. Mas havia algo diferente. Ele não reclamava, não pedia moleza, não inventava desculpa, só seguia. E eu, que já vi muita gente desistir no primeiro tropeço, comecei a observar com mais atenção. Na obra, o ambiente nunca é fácil. É grito de mestre de obras de um lado, poeira de cimento do outro, o sol queimando a pele ou a chuva encharcando até a alma. E ainda tem as línguas afiadas, porque trabalhador de canteiro, quando pega um cheiro. De fraqueza, cutuca sem dó. O Zé Pequeno principalmente parecia ter prazer em provocar. "Ô, doutorzinho, cuidado para não sujar o sapatinho de barro", dizia rindo alto. Ou então, "vai pegar leve se não estraga a manicure." E as gargalhadas vinham em coro. O errar olhava de longe com o coração dividido. Parte de mim queria intervir, mandar calar a boca. Outra parte queria ver se Gregório ia aguentar ou se ia largar tudo de novo, como já fez tantas vezes. Mas, para minha surpresa, ele não revidava. Apertava os dentes, baixava a cabeça e seguia. Um dia, quando tropeçou carregando um carrinho de massa e derramou quase tudo, ouvi Zé Pequeno gritar: "Olha aí, perdemos meio saco de cimento. Essa obra vai ficar torta." Os outros riram, mas Gregório respirou fundo, pegou a pá e, sozinho, refez a mistura, sem pedir ajuda. Ninguém riu depois disso. No 4º dia, aconteceu uma cena que me marcou. Estava chovendo forte, e a lona, que protegia a área de descanso, cedeu, acumulada de água. Caiu tudo de uma vez, molhando as marmitas, derrubando o café. Foi um caos. Enquanto alguns corriam para se proteger e outros xingavam, Gregório correu até o depósito, pegou cordas e subiu na escada improvisada. Amarrava, puxava, segurava com força, a água caindo em cima dele como se fosse cascata.
O Ademar, mestre de obras, gritou: "Desce daí, rapaz, vai cair!" Mas ele não desceu. Terminou de amarrar, firmou a lona e só depois escorregou, até o chão, encharcado dos pés à cabeça. O silêncio que se seguiu foi estranho. Ninguém riu, ninguém provocou. Até o Zé Pequeno ficou quieto, só olhando. Eu, do canto, senti uma onda quente dentro do peito. Pela primeira vez, vi que ele estava deixando o orgulho de lado e botando o corpo de verdade no trabalho. E aquilo, naquele mundo, vale mais do que qualquer palavra. Na hora do almoço, sentei perto do grupo. As marmitas fumegavam. O cheiro de feijão com linguiça enchia o ar. Eu vi quando o Zé Pequeno cutucou a marmita dele e empurrou na direção do Gregório. "Toma metade, tu tá precisando mais do que eu." Foi a primeira vez que vi generosidade vinda dele. Gregório hesitou, mas aceitou. E naquele gesto simples, eu soube. Ele estava começando a ser aceito. Em casa, à noite, Bruna me procurou na cozinha enquanto eu lavava a louça. A Sofia já dormia, o quarto iluminado só pela luz fraca do abajur. "Dona Lúcia, eu não sei o que está acontecendo, mas o Gregório chega cansado, fedendo a suor e cimento, mas deita no chão e fica brincando com a bebê. Ele nunca fez isso antes." Eu sequei as mãos no pano de prato. Olhei para ela e disse: "Talvez ele esteja finalmente entendendo que amor também se constrói com calo na mão." Ela sorriu tímida, os olhos marejados. "Eu queria acreditar." Eu toquei o ombro dela. "Continue acreditando. Mas não abaixe a guarda. A mudança verdadeira precisa de tempo." Naquela noite, antes de dormir, ouvi passos no corredor. Era Gregório. Ele parou na porta do meu quarto, hesitou e falou baixo: "Tia, obrigado por não ter desistido de mim." Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, engolindo Ostó na garganta. Depois respondi: "Eu ainda não sei se não desisti, Gregório. Você é quem vai me mostrar." Ele assentiu, baixou a cabeça e voltou pro quarto. Deitei, fechei os olhos e pensei no Sebastião. Se ele estivesse vivo, talvez desse um tapa nas costas do Gregório e dissesse: "Agora sim, rapaz. Agora você tá começando." Porque mudança não se prova em palavras. Se prova no barro, na chuva, na persistência. E ali, naquele início de transformação, eu senti que talvez a justiça que eu tanto pedi nos tribunais começava finalmente a acontecer também dentro da nossa família. No início da segunda semana, o Ademar me chamou de canto. O rosto dele estava sério, as sobrancelhas franzidas. "Dona Lúcia, precisamos decidir. Vai ter concretagem grande amanhã. E precisamos de alguém de confiança para organizar as equipes." Eu pensei que ele ia pedir mais homens, mas ele completou: "Eu quero colocar o Gregório." Eu arregalei os olhos. "O Gregório?" Mas ele mal sabe equilibrar o carrinho de massa. Ademar respirou fundo, cruzou os braços. "Justamente. Ele precisa de responsabilidade. Ou se quebra de vez, ou cria vergonha e cresce." Passei a noite em claro pensando. O medo de ele estragar tudo, de virar motivo de piada, de me envergonhar de novo. Mas também sabia que ninguém aprende se não recebe confiança. De manhã, cheguei cedo no canteiro. O sol ainda nascia, tingindo o céu de laranja, e o barulho das betoneiras já ecoava. Chamei Gregório. Ele veio rápido, com a bota ainda suja do dia anterior. "Hoje você vai coordenar a concretagem." Ele me olhou assustado, como quem ouve sentença. "Eu?" Eu assenti. "Sim. Vai ter 10 homens esperando instrução. Se der errado, a responsabilidade é sua." Ele respirou fundo, olhou para o chão, depois levantou a cabeça devagar. "Tá bom, eu faço." O Ademar entregou a prancheta, explicou os horários dos caminhões, a ordem de despejo,
O tempo da secagem. Eu fiquei de longe, o coração acelerado, como mãe que solta a bicicleta do filho pela primeira vez. Quando o primeiro caminhão chegou, Gregório quase deixou a voz sumir, mas logo gritou: "Descarrega aqui primeiro. Vamos rápido. Não deixa endurecer." A voz saiu trêmula, mas saiu. Os homens obedeceram, uns de má vontade, outros rindo. Ele se atrapalhou, errou nas medidas de balde. Precisou que o Adhemar corrigisse 2 vezes. Mas não desistiu. O sol foi subindo, a roupa dele ficou encharcada de suor e os braços tremiam de tanto esforço. No meio da tarde, um dos caminhões atrasou e o risco de a massa endurecer era real. Gregório correu de um lado para o outro, gritando, pedindo mais água, organizando baldes. Zé Pequeno, que adorava provocar, resmungou: "Vai perder tudo." Mas Gregório não parou. Pulou na betoneira, segurou a pá, mexeu junto com os outros. Quando o caminhão finalmente chegou, a equipe conseguiu salvar a concretagem. No fim do dia, todos estavam exaustos, mas a laje estava pronta. Eu vi quando o Adhemar deu 2 tapinhas no ombro do Gregório e disse: "Não foi bonito, mas foi feito." E naquele canteiro, isso era elogio. Na volta no carro, ele encostou a cabeça no banco, os olhos fechados, e murmurou: "Tia, hoje eu senti que eu podia. Mesmo com medo, eu podia." Eu sorri, olhando pela janela o sol se pondo por trás dos prédios. "Pois é isso, Gregório. O medo não é para te paralisar. É para te lembrar que você tá vivo." Chegando em casa, a Bruna esperava na sala com a Sofia no colo. A bebê riu quando viu o pai. Esticou os braços. Ele a pegou, ainda com cheiro de cimento e suor, e a menina encostou a cabecinha no ombro dele, tranquila. Eu fiquei olhando e pensei: talvez hoje tenha nascido, de verdade, o homem que eu esperei tantos anos ver. Naquela noite, depois do jantar, Gregório pediu para conversar comigo na varanda. A lua iluminava o mar ao longe, e o vento trazia cheiro de maresia misturado ao café recém-passado. Ele parecia nervoso, mexendo nos dedos. "Tia, eu queria pedir uma coisa." Eu fiquei em silêncio, esperando. Eu queria voltar de verdade para a harmonia, não só no canteiro. Eu queria aprender o que o tio Sebastião fazia. A voz dele saiu firme, diferente de antes. Respirei fundo. Você sabe que não é simples. A harmonia não é só tijolo e cimento. É planilha, é responsabilidade, é ouvir as famílias. O Sebastião sempre dizia: construir prédio é fácil, difícil é construir confiança. Ele assentiu, os olhos brilhando. Eu tô pronto para aprender. Balancei a cabeça devagar. Pronto você não tá. Mas disposto parece que sim. Vamos ver. No dia seguinte, levei-o comigo para uma reunião no escritório. Era sobre um novo projeto, em Santa Cruz, um conjunto habitacional com creche, praça e área de lazer. Eu queria provar que a harmonia podia oferecer dignidade sem explorar ninguém. Sentamos à mesa com engenheiros, arquitetos e representantes da comunidade. Gregório ficou calado, ouvindo tudo. Quando um dos engenheiros começou a falar em cortar custos tirando a praça do projeto, Gregório me surpreendeu. Levantou a mão e falou: "Se a gente tira a praça, tira também o espaço de encontro das famílias. E aí não vai ter comunidade, só prédio." Todos olharam para ele. Eu fiquei boquiaberta. "E desde quando você entende de comunidade, Gregório?" Perguntei, quase rindo. Ele respirou fundo. "Desde que eu fiquei embaixo de viaduto com a Bruna e a Sofia. Eu vi o que é viver sem espaço, sem dignidade. Eu não quero isso para ninguém." O silêncio tomou conta da sala. O engenheiro pigarreou sem resposta. Eu olhei para o meu sobrinho
e vi uma chama diferente nos olhos dele. Não era mais só vergonha ou medo. Era propósito. Depois da reunião, enquanto descíamos no elevador, ele me olhou e disse: Eu quero provar que não sou só um falsário. Eu quero deixar algo que a Sofia possa se orgulhar. Eu respirei fundo e coloquei a mão no ombro dele. Então começa provando todo dia. Um tijolo de cada vez. Ele sorriu, cansado, mas firme. Em casa, à noite, a Bruna fez um comentário que me arrancou um sorriso. Dona Lúcia, o Gregório chega falando de obra, de praça, de creche. Até a Sofia dorme no embalo da voz dele. Eu ri mexendo o café. Quem diria? A mesma boca que tentou roubar, agora sonha em construir. Bruna suspirou, os olhos brilhando. Talvez ainda dê certo. Eu olhei para o quarto onde a bebê dormia e pensei: talvez sim. Os dias foram passando e, pouco a pouco, a casa voltou a ter um ritmo que eu já nem lembrava mais. O cheiro de café pela manhã, o barulho da Sofia engatinhando pela sala, a Bruna rindo baixinho enquanto lavava a louça, e o Gregório chegando do trabalho com a roupa coberta de pó, mas com os olhos mais limpos do que nunca. Eu observava tudo de longe, sem pressa, como quem vê uma obra se erguer. Tijolo por tijolo, erro e acerto, suor e aprendizado. Era isso. Numa tarde de sábado, resolvemos fazer um almoço em família. Eu mesma fui para a cozinha. Insisti em cortar cebola e alho, mesmo que a Neide resmungasse dizendo que eu já tinha feito muito na vida. Fiz um feijão temperado com folha de louro, frango ensopado com batata, arroz soltinho e uma farofa daquelas que dá orgulho. A mesa ficou cheia, colorida, cheirando a lembrança de tempos antigos. O Jaime, meu filho, trouxe a esposa e os meninos. A sala ficou barulhenta, com risadas e histórias atravessando uma a outra. No meio da confusão boa, Gregório levantou a taça de suco de laranja e pediu silêncio. O coração me deu um salto. Eu temi que viesse discurso fora de hora. Mas ele falou simples. Eu queria agradecer a minha tia. Se hoje eu ainda tenho um teto, se a Sofia tem saúde, se a Bruna tem paz, é porque ela não desistiu de mim, quando todo mundo teria virado as costas. Eu errei e errei feio, mas tô tentando construir diferente. E quero que todos saibam. Meu lugar agora é na harmonia, não como dono, não como herdeiro, mas como trabalhador. Ele baixou a taça e um silêncio bonito encheu a sala. Eu respirei fundo, enxuguei os olhos sem vergonha e disse: Eu não fiz nada além do que meu coração mandou. Mas saiba, Gregório, confiança é igual cimento. Se mistura bem, sustenta uma vida inteira. Se mistura mal, racha cedo. Ele assentiu, emocionado. Depois do almoço, fomos todos à varanda. O sol batia nas folhas das árvores e a marquise ainda pingava da chuva da manhã. Eu peguei a chave do armário da Tunza. Sala! Abri a gaveta onde guardo os papéis mais importantes e trouxe uma pasta. Todos ficaram atentos. Aqui estão as escrituras, os documentos que quase perdi. Não por culpa da justiça, mas por culpa de quem eu amo. Olhei para o Gregório, que abaixou a cabeça. Eu não vou mudar nada por enquanto. As terras continuam no meu nome. Quando eu não estiver mais aqui, os advogados vão saber o que fazer. Mas quero que vocês entendam. Mais importante do que esses papéis é o que a gente vai construir em cima deles. Entreguei a pasta ao Jaime. Você vai ser o guardião, meu filho. E você, Gregório, vai aprender a honrar cada linha desse papel com seu suor. Ele chorou silencioso, assentindo. A Sofia engatinhava pelo chão, batendo as mãozinhas no piso frio. Eu a peguei no colo e ela riu, encostando a cabecinha no meu ombro. Aquele calor pequeno me atravessou como promessa.
É por ela que tudo isso vale a pena. Falei em voz alta, e todos concordaram em silêncio. Mais tarde, quando todos já tinham ido embora, fiquei sozinha na cozinha, lavando as últimas xícaras. A janela aberta deixava entrar o cheiro de terra molhada, e eu pensei no Sebastião. Fechei os olhos e imaginei ele sorrindo, batendo palmas devagar, dizendo: "Você conseguiu, Lúcia. Você protegeu o que era nosso. Mas mais do que isso, você plantou futuro." Suspirei, desliguei a torneira e fui até a varanda. A rua estava calma, só o barulho distante de uma bola quicando no asfalto. A chave ainda estava na minha mão. Olhei para ela e pensei no símbolo que sempre carregou. Abrir porta, fechar casa, guardar segredo. Mas ali, naquele instante, percebi que a maior chave não estava no metal frio. Estava dentro de mim. A chave de manter a família de pé, de saber quando perdoar e quando exigir mudança. Olhei para dentro da sala. Vi a Bruna ninando a Sofia. Vi o Gregório sentado no chão, cansado, mas inteiro. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que a casa tinha voltado a ser casa. Não apenas paredes, não apenas móveis, mas lar. E é isso que eu queria deixar registrado, para quem me ouve agora. Podem tentar roubar nossos papéis, nossas terras, nossas coisas, mas ninguém rouba aquilo que a gente reconstrói com verdade.